nós vamos dar continuidade, então, a esse tema que a gente está trabalhando. Gente, eu continuo rouca. Vocês oram por mim? Eu estou há mais de um mês com essa voz assim, meio para lá, meio para cá. Mas eu já marquei até um médico. Nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante que nós estamos tratando, que é a família que abraça. Uma igreja que tem famílias saudáveis, que é uma família. E por que a gente está fazendo isso? O ano passado, vocês se lembram que nós também tratamos da família no mês de maio. Dia 15 de maio é o dia, não sei se é nacional, internacional, mas da família. Então, nós sempre aproveitamos essas datas para que a gente possa estar dando ênfase em alguns assuntos que são importantes, são pertinentes, que a igreja também se coloque, né, diante da sociedade. E aí, então, a gente aproveitou também... esse microfone está estranho, né? Tá estranho? Tá dando um eco? Se precisar, eu troco de microfone aqui, tá? Mas só me dá um toque. A gente aproveitou esse mês de maio também, que é o Maio Laranja, que vocês estão aí, ó, com... Eu não sei o nome disso aqui, a fitinha. Que é também um mês de combate ao abuso sexual infantil. E, gente, como a gente falou lá no primeiro dia, né? Em casa de ferreiro, de espeto não vai poder ser de pau. A gente está aqui com Reaja e a nossa igreja precisa estar engajada nisso também. E hoje, a Júlia falou sobre algo aqui. Eu vou dar continuidade, na verdade, sobre o que a Júlia falou. Porque ela falou sobre a questão no finalzinho, ela começou a falar sobre a questão da omissão. O quanto a omissão, ela é dolorosa, né? O quanto a omissão, ela destrói. E a gente hoje vai aprender sobre o preço da omissão dentro das nossas casas. Não só sobre abuso sexual, a gente vai falar de uma maneira geral, mas o texto e a história que eu quero trazer aqui hoje para que a gente possa refletir é uma história de estupro, é uma história de omissão, de violência, de morte, que está na Bíblia. Que está aqui, e nós vamos ler juntos. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 13. E eu quero pedir a paciência de vocês, porque hoje a gente vai ler a Bíblia. A gente vai ler um textão, porque a gente precisa ganhar contexto. A gente precisa entender essa história nos mínimos detalhes, para que a gente possa juntos aqui refletir a respeito dessa violência que a Bíblia relata. Capítulo 13, os versículos de 1 a 22. Vamos lá? Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e ela era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo, preste atenção no adjetivo, muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu meio-irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Olha que grande ideia que ele deu. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse comida aqui mesmo e me servisse, assim eu poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. E ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença deles e os assou. Perdi onde eu estava. Alguém me ajuda aí? 9. Obrigada. Então, fiz só para ver se vocês estavam lendo junto. Glória a Deus. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem
E depois que todos saíram, ele disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como que eu poderia livrar-me da desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. E ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na sua cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber disso tudo, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua meia-irmã Tamar. Eu quero que a gente preste bastante atenção no versículo 21. Ao saber disso tudo, o rei Davi ficou indignado. Como eu já falei, essa aqui é uma história de incesto. É uma história de estupro, de violência sexual, de dor, de desprezo, de angústia e também de omissão e morte. Porque nós vamos ver um pouco mais lá para frente que Absalão, ele cultivou um ódio mortal do seu irmão Aminon. Ele planejou por 2 anos até que ele assassinasse o próprio irmão. Até que ele mesmo assassinasse o próprio irmão. E aí a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente quais foram os resultados disso tudo. Porque Absalão, ele percebeu que o pai dele ficou furioso, mas nada fez. E ele foi cultivando esse ódio dentro dele, até que ele mesmo executou o próprio irmão. E infelizmente, Absalão também veio morrer lá na frente, por ordens, né, porque ele estava ali, ele se opôs ao seu pai, ao reinado do seu pai, e um servo do seu pai acabou matando Absalão também. Então, a gente está falando de uma história cinematográfica, dessas de série de violência da Netflix, que a gente não vê nem né, nos melhores cinemas, uma história cinematográfica que a Bíblia conta e nos traz muitas lições que a gente vai aprender nessa manhã. E embora tem muita coisa que a gente pode analisar nessa história, eu quero que a gente possa refletir e focar aqui na questão da omissão de Davi e nas consequências que essa falta de atenção de Davi causaram na sua família e causaram para toda a sua geração. A gente pode olhar para essa história hoje e tirar uma lição para as nossas vidas. Como eu falei, a gente não está falando só sobre omissão em questões de abuso sexual, mas a gente está falando de omissões que a gente acaba cometendo dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso entorno, que causam consequências gravíssimas. Porque o preço da omissão, queridos, ele é alto demais. Ele é alto demais. E a gente, muitas vezes, tem pago esse preço dentro das nossas casas. Nesse mês, a gente está falando sobre alguns temas muito relevantes para a restauração, edificação das nossas casas, da nossa família. No primeiro domingo, a gente falou sobre que nós somos família em Cristo.
né? O André pregou sobre isso, que nós somos família em Cristo, nós somos aqui uma família, e dentro dessa família aqui também não pode haver omissão. Dentro dessa família igreja também não pode haver omissão. O André também, é tanto o André pregando, né, gente? O André pregou, o André Silva também pregou na semana passada, sobre nós sermos famílias que impulsionam, famílias que injetam essa confiança um no outro e levam um ao outro para frente, impulsionando. E hoje a gente vai falar sobre famílias que não se omitem, famílias que se posicionam, famílias que não permitem que a omissão venham fazer morada dentro do nosso lar. Amém? Amém? Então vamos lá. Existem muitas coisas, muitos fatores que mexem com a base estrutural de uma família, que podem desconfigurar essa família. A omissão é uma delas. Fingir que a gente não está vendo algumas coisas é uma delas. Fingir que a gente não está percebendo algumas coisas é algo que mexe com a base estrutural da família. Sabe o que é omissão? O sinônimo de omissão é abandono, é desatenção, é não perceber, é a gente estar ali, deixar de fazer o que precisa ser feito. Lá em Tiago 4,17 está escrito exatamente isso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete omissão. E omissão é pecado. Então, a gente precisa entender que omissão não é só uma coisa ruim, ela é pecado. É pecado. Se a gente entender isso, talvez fique mais fácil da gente entender a importância de nós não nos omitirmos. Primeiro ponto que a gente vai entender, então, sobre essa história de Tamar, é que essa era uma tragédia anunciada. E quando a gente lê todos esses 22 versículos, a gente vai percebendo alguns pontos que nos mostram que talvez isso poderia ter sido evitado de alguma maneira. Era uma tragédia anunciada. Davi, ou ele não percebeu, ou ele preferiu não ver que o seu filho Aminon estava angustiado. Porque aqui, no texto que nós lemos, é perceptível que isso era algo que estava escancarado. Por que estava escancarado? Lembra que eu falei para vocês, prestem bem atenção nesse adjetivo aqui? Tinha uma pessoa ali ao redor, um primo de Aminon, chamado Jonadab. Vocês já conheceram uma pessoa com esse nome? Eu conheci uma vez na vida uma pessoa com esse nome. Jonadab. Eu acho que se a mãe dele tivesse lido esse texto, não tinha colocado esse nome nele. Mas ele tem um adjetivo que é utilizado para Jonadab aqui, que é o mesmo adjetivo que a Bíblia usa para Satanás. Astuto. Jonadab era uma pessoa astuta. O que é uma pessoa astuta? Uma pessoa que tem uma habilidade para cometer algo que é ruim. Astuto tem um sinônimo de esperteza, mas é uma esperteza para tirar vantagem. É uma esperteza no sentido de ter essa habilidade, ser hábil nessa questão de fazer maldade, ficar observando as situações, sabe? Para, ter vantagens ali de algumas situações. Se Jonadab astutamente percebeu que Aminon estava angustiado, é porque era algo visível. Vocês concordam comigo? Era algo visível. Então, ou Davi estava sem tempo, porque o reinado tomava muito tempo dele, ou ele percebeu e fingiu que não era com ele, mas ele não se atentou à angústia do seu próprio filho. Gente, isso é muito, mas muito atual. Nós temos tido filhos angustiados dentro das nossas casas, filhos trancados dentro do quarto, filhos que estão se enclausurando dentro do quarto com um computador que você não sabe nem o que ele está fazendo. Você não faz ideia de qual mundo que ele está acessando. Porque a partir do momento que o seu filho está trancado, sozinho, num computador, em que você não tem ideia do que está acontecendo, ele pode estar recebendo uma série de influências do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E às vezes nossos filhos estão dando sinais de angústia, de depressão, de medo, e a gente não sabe como lidar. E a gente vai deixando isso passar, a gente vai deixando isso para lá, porque a gente não sabe o que fazer. O nome disso é omissão. Não tem outro nome para a gente dar. É omissão e a gente precisa corrigir isso nas nossas vidas, nas nossas casas. E Jonadab, então, percebe ali que Aminon está angustiado. E aí ele dá uma grande ideia. Finge que você está doente.
Você quer ficar com a sua irmã? Você quer possuir a sua irmã sexualmente? Finge que você está doente, fala para o seu pai mandar ela aqui fazer uns bolos para você, e aí você, né, tem relação sexual com a sua irmã. E então ele, né, viu então uma solução para poder satisfazer aquele desejo que estava ardendo dentro dele, de Amnon. Ele estava em uma angústia com relação a esse desejo e viu a oportunidade de satisfazer. E será que se Davi estivesse atento à sua família, a angústia de Amnon, ele teria chegado antes de Jonadab? Será que daria para ele ter chegado antes de Jonadab e tirado essa ideia da cabeça do próprio filho? Sabe, eu não gosto do e se. E se Davi tivesse percebido? Será que... Eu não gosto do e se. Eu sempre digo que o e se não existe. Já foi, já passou, não tem como você voltar atrás. Às vezes a gente bate o carro, aí você pensa, e se eu tivesse ido por outra rua? E se eu tivesse, né, saído 5 minutos antes? O e se, ele não existe. Né? Isso traz angústia para a nossa vida se a gente ficar vivendo no e se. Mas quando a gente está vendo aqui exemplos das pessoas ao nosso redor, e sobretudo os exemplos bíblicos, a gente pode usar esse e se para nós mesmos nos precavermos e olhar para esses erros e falar, não vou cometer os mesmos erros. Eu vou agir de maneira diferente. Então, é nesse sentido aqui, o e se Davi tivesse percebido antes de Jonadab? Será que a gente teria evitado essa tragédia que estava ali anunciada? Tem um outro ponto que fica claro, muito claro, que essa era uma tragédia anunciada. E que provavelmente Davi estava negligenciando a sua própria família. Que é quando ele está saindo, né, quando Tamar sofre o estupro, e ela sai da casa do seu irmão. Percebem o que a Bíblia fala a respeito? Ela usava uma túnica colorida. Era uma túnica que era característica das filhas do rei, adolescentes, que ainda eram virgens. Simbolizava a alegria, a leveza. Ela era jovem e ela usava uma túnica colorida. De repente, ela rasga toda essa roupa. Ela enche a sua cabeça de cinza, como num lamento, um pranto. Era essa a forma como ela se sentia por dentro. Quando ela sai da casa do seu irmão Amnon, ela encontra com o seu irmão Absalão. E Absalão, ele pergunta para Tamar, Amnon te fez algum mal? Gente, qual a probabilidade de Absalão já ir direto numa pergunta desse tipo? Percebam, alguma coisa estava no ar. As pessoas estavam percebendo que tinha ali um clima estranho entre Amnon e Tamar, que Amnon provavelmente estava olhando para Tamar de maneira diferente. E Absalão, ele olha para ela e fala, seu irmão te fez algum mal? Amnon te fez algum mal? Então a gente percebe que ali havia uma negligência. Havia uma negligência na família. E essa pergunta de Absalão dá para a gente aí uma dica de que provavelmente essa era uma tragédia anunciada, já era esperado. E quando a gente olha para esse cenário, para mim fica claro que tinha cheiro já de tragédia no ar, que todos ali estavam fingindo não ver. E aí eu pergunto, será que às vezes a gente não age assim, exatamente desse mesmo jeito? Dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, como família também. Será que às vezes a gente não olha e fala, tem uma tragédia anunciada, mas eu vou fingir que não é comigo, porque esse negócio vai dar trabalho, esse negócio vai dar pano para manga se a gente começar a mexer, sabe? Eu falei dos filhos que às vezes estão lá, né, trancados, mas há casais que nem se olham mais nos olhos. Há casais que não têm mais cumplicidade. E eles estão vendo esses muros crescerem, esses bloquinhos sendo colocados e um murão ficando grandão e ninguém faz nada a respeito. Ninguém faz nada a respeito, nenhum dos dois fazem nada a respeito. A omissão, ela vai pairando no ar e como a gente viu, a omissão ela é pecado. Omissão é não fazer o que precisa ser feito, é deixar de ver, é deixar de ouvir, de estar, é não querer perceber. Omissão é quando eu já não quero mais olhar, é quando eu não quero mais ouvir, é quando eu não quero mais perceber, porque se eu perceber eu vou ter que fazer alguma coisa.
Se eu perceber, eu vou ter que agir em relação a isso. A Júlia falou aqui sobre a missão, vocês conhecem a nossa história. Quando a Júlia contou que havia sofrido um abuso sexual, o André precisava fazer alguma coisa a respeito. E olhar para aquela situação, ela mexia com a gente, porque era muita coisa que precisava ser feita. Gente, denunciar não é um negócio fácil. Você enfrentar a justiça não é uma coisa fácil. São anos de injustiça também. É um negócio difícil de você mexer. Mas se você não faz isso, você não tem mais leveza dentro da sua casa. Não dá para olhar nos olhos quando você não faz o que precisa ser feito. Quando a gente não faz aquilo que está dentro do nosso poder fazer, que está nas nossas mãos fazer. Então, deixar de olhar, deixar de escutar, deixar de estar é omissão. E omissão é pecado. Tiago 4,17, vamos repetir isso algumas vezes. Aminon estava dando sinais de que ele não estava bem. Tanto que o astuto percebeu, né? E tem muita gente astuta rondando o nosso lar. Tem muita gente astuta rondando os nossos filhos. A nossa casa, as pessoas de dentro da nossa casa, a nossa família. Tem muita gente astuta rondando a nossa família. E até quando nós vamos agir com passividade, com preguiça diante dos perigos que estão nos rondando? Até quando a gente vai olhar e fingir que não é com a gente? Porque se a gente perceber, a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Segundo ponto, Davi se enfurece. Mas faz o quê? Fica só furioso. Fica só furioso. Ao saber que Aminon havia violentado Tamar, o rei Davi ficou furioso. Está lá no versículo 21 do capítulo 13 que nós lemos. E quando a gente lê esse versículo, eu não sei você, mas eu esperava mais do rei Davi. Eu esperava mais daquele que Deus, chama de homem segundo o coração dele. Você não esperava mais dele? Eu esperava. Esperava mais de Davi. E você sabe que muitas vezes as pessoas também estão esperando mais da gente. Esperando mais do além da nossa fúria, além da nossa indignação. A indignação sem ação, guardem bem isso, vai estar aqui para vocês guardar, já está aqui. Não tem nenhuma função. Indignação sem ação não tem nenhuma função. Gente, sabe aquele povo que escreve textão no... Antes era Facebook, né? O pessoal escrevia uns textão no Facebook de indignação das coisas que estão acontecendo. Mas aí acorda no dia seguinte e não moveu uma palha para modificar 0,001% da situação que a pessoa está indignada. E às vezes essa fúria, essa indignação toda, não tira a gente do lugar, deixa a gente no lugar de passividade do mesmo jeito. Então, assim, Davi ter ficado indignado e não ter feito nada, não teve efeito nenhum. Não teve efeito nenhum. Mas sabe uma coisa que é interessante? Davi, ele era, além de pai de Aminon, eu entendo um pouco o lado de Davi. Mas isso ainda não justifica. Mas além de pai de Aminon, ele era rei. E como autoridade, ele sabia o que ele devia fazer. E sabe o que ele devia fazer? Está lá em Levítico 20, 17. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Davi sabia das consequências do ato grave do seu filho Aminon. Ele conhecia, ele sabia que era necessário que ele executasse essa lei a respeito do filho dele, para a justiça da filha dele. Mas vocês acham que isso é uma situação fácil? Ele precisar agir como rei para o próprio filho, não era uma situação fácil. Mas a falta de ação de Davi não causou apenas a morte de Aminon, mas a de Absalão também. A morte do filho Absalão e o desaparecimento de Tamar. Gente, a gente não ouve mais falar da mulher na Bíblia. A menina, não sei, ela pode até ter tido uma vida feliz, ter tido uma família, enfim. Mas você não ouve mais falar de Tamar, você não sabe se ela ficou bem, se ela morreu também. A gente não tem mais notícias de Tamar na Bíblia. E a gente sabe que Davi havia cometido um pecado muito grave.
E isso tinha acontecido antes do que aconteceu com o filho dele. Qual foi um pecado clássico de Davi? Betseba. Ele adulterou com Betseba e ainda mandou o marido dela, Urias, lá para a guerra, para morrer, para ele poder ficar com a mulher. Então, ele talvez, moralmente, ele não estava podendo muito falar muita coisa, não é isso? Moralmente, ele olhava para essa situação e pensava, vou fazer o quê? Olha eu também, quem eu sou, olha o que eu fiz. E aí, quando a gente olha para toda essa situação, a gente fica pensando, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai falar disso. Segura aí que a gente vai entender melhor o porquê desse homem segundo o coração de Deus. E eu pergunto para você, diante dessa história aqui, pelo que você tem se indignado? Qual tem sido a sua indignação? Você tem se enfurecido com coisas que acontecem no seu ambiente familiar? Dentro da sua casa, algo tem te levado à indignação? Mas aí, mais do que essa pergunta, eu pergunto para você, essa indignação tem te levado para algum lugar de ação ou é só de reclamação? Ou é só de falação? Ou é só de apontar aquilo que o outro deveria fazer para melhorar? Ou se eu estou sempre colocando a culpa naqueles que estão ao meu redor e não tenho entendido que eu tenho um papel importante nessa modificação. Como nós já falamos aqui, a ação, a indignação sem ação, ela não tem função e ela é absolutamente inútil se a gente não se mover na direção das soluções. Não se mover na direção de agir, de fazer alguma coisa. Eu posso imaginar, gente, que a Tamar, ela esperava ser defendida. Eu não sei se você já passou por uma situação em que você precisava ser defendido e não foi. Eu já passei por essa situação e vou dizer, isso dói. Dói mais que o abuso até. Dói mais que o próprio abuso, é como se fosse um segundo abuso. E isso é doloroso quando alguém que precisava te defender não te defende. Porque você aguarda que haja uma justiça. Cremos na justiça divina, com certeza. Mas o Senhor também nos deu para sermos aqui protetores, acolhedores. Nós precisamos entrar em defesa daqueles que precisam ser acolhidos. Ser voz daqueles que não têm voz. Nós precisamos. E Tamar, eu creio que ela esperava por ser acolhida de alguma forma. Mas o rei Davi ficou apenas furioso. Podia ter guardado a fúria dele, porque não serviu de nada. A fúria dele só deixou ainda mais Absalão indignado por ele não ter feito nada. Terceiro ponto, o preço da omissão. Qual o preço que Davi pagou pela omissão? A gente vê que a omissão, em qualquer área da nossa vida, ela é pecado, como a gente já está falando aqui. E a gente vai ver 3 coisas. Davi, ele pagou o preço por ter se omitido a 3 coisas, a 3 situações aqui que a gente pode destacar. Houveram 3 situações que ele se omitiu. E a primeira delas foi a angústia de Aminon, como a gente já falou. Ele não olhou para isso. Aminon estava angustiado e ele não viu, ele se omitiu. Qual foi o resultado dessa omissão? O estupro. O estupro de Tamar foi o resultado. Segunda coisa que ele se omitiu, ao estupro, ao próprio ato de estupro. E qual foi o resultado? O ódio do seu filho Absalão. E ele também se omitiu ao silêncio mortal de 2 anos de Absalão. Porque Absalão ficou tramando por 2 anos fazer alguma coisa com seu irmão. E essa omissão resultou no assassinato de Aminon. E logo depois ainda a gente vai ver que o relacionamento de Davi com Absalão se quebrou totalmente. Foi totalmente quebrado. Absalão se opôs ao reinado de seu pai. Não houve mais conserto entre eles. E o próprio servo de Davi, que chamava Joabe, matou o seu filho Absalão. Olha quanta coisa. Por causa de algo que não foi visto, que não foi percebido, que não foi notado. Lá atrás, na tristeza de Aminon, se Davi tivesse sido presente, tivesse observado, talvez toda essa história tivesse sido modificada. E a gente estaria aqui contando sobre um outro final, uma outra trajetória da família de Davi. Davi, ele lamentou
dolorosa e profundamente a morte do seu filho Absalão. Essa consequência de ausências de Davi como pai, como autoridade, resultou em tragédias, em dores e mortes por toda a sua geração. Quarto ponto, que eu acho muito interessante. Deus, ele não abafa situações vergonhosas. Eu estou repetindo aqui desde o começo, a gente está falando do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E por que Deus, então, ungiu esse homem, chamou ele de segundo o seu coração e escolheu ele para reinar? Deus não poderia ter omitido essa história? Vai ficar chato, né? Esse homem é segundo o meu coração. Esse homem que eu escolhi para reinar, eu vou colocar essa história aqui, vou deixar isso para lá, vou deixar essa história de canto. Tem muitas histórias legais de Davi para a gente colocar, então eu vou colocar só as histórias legais. Deus não funciona dessa maneira. Deus não funciona. E Ele permitiu que essa história trágica da vida de Davi estivesse aqui. Para quê, gente? Para que eu e você pudéssemos aprender com ela. Para que eu e você pudéssemos trazer essa lição de que a omissão tem um preço muito alto. De que a omissão, ela pode gerar morte, vergonha, dor, quebra de relacionamento, afasta as pessoas uma das outras. Então é por isso que essa história está aqui. A nossa tendência como ser humano não é abafar as situações. É camuflar, né? Abafar. E deixa isso para lá. Isso vai dar trabalho. Não, ninguém vai acreditar nisso. Vamos deixar essa história para lá. Vamos fingir que a gente não viu. Porque se a gente fingir que não viu, aí a gente, segue a vida, toca o barco. A conta chega. A conta da nossa omissão, ela sempre vai bater a nossa porta. Ela sempre vai chegar. Por mais que a gente finja que não viu. Deus, ele não joga para debaixo do tapete, mas ele permita que venha à tona. E não é por vingança. Deus não quer expor no sentido de falar, vou deixar você exposto para você passar vergonha. Não é isso. Deus, ele faz isso para que a gente aprenda. E algo que eu acho lindo no caráter de Deus. Deus, ele não manipula a história. Deus não manipula os finais das histórias. Sabe por quê? Porque ele é confiável. Deus, ele é confiável, tudo o que ele faz é altamente confiável. E é por isso que ele não manipula, ele mostra a história como ela é, como ela aconteceu, para que a gente olhe ela na íntegra e possa aprender com cada um dos detalhes da história e aplicar na nossa vida, para que a gente possa não cometer os mesmos erros e também podemos acertar naquilo que está ali, que foram acertos. Que é a parte mais legal de tudo agora, que é o quinto ponto e último que a gente vai falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí, a gente queima o filme todinho de Davi agora aqui, fala mal dele, que ele foi omisso, acabou com a família dele, e aí agora a gente vem dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele é. E a gente vai entender o porquê que Deus disse isso a respeito de Davi e aonde a gente pode aprender. A vida de Davi, ela é cheia de erros. E não é qualquer erro, é erro grave. É coisa pesada. Davi não chutava a canela só do pessoal. Era uma coisa pesada, as coisas que ele cometia. Essa área sexual na vida de Davi, você percebe que é algo que ele carrega, e isso já foi repassado ali para os seus filhos também. Então, ele cometia erros, mas ele, ainda assim, foi qualificado por Deus como homem segundo o seu coração. Olha o que diz lá em Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa qualificação que foi dada por Deus, não significava de forma nenhuma que Davi era perfeito. A gente está vendo que não. Não significava. Mas que justamente ele era capaz de reconhecer e se arrepender dos seus erros. Gente, eu costumo dizer que eu nunca vi ninguém que pecava com tanta força como Davi. Ele pecava com força, ele não brincava de pecar.
mas ele se arrependia na mesma intensidade. E o arrependimento significa mudança de rota. É não voltar mais para aquele erro. Se você observar na vida de Davi, ele tem muitos erros, mas são erros diferentes. São outros erros. Quando ele se arrependia e ele entregava aquela falha de caráter diante do Senhor, e ele deixava ser limpo, ele deixava o Senhor sondar o coração dele de tal maneira que ele mudava de rota, ele mudava o curso da história. E a gente vê lá no Salmo 51, que é o salmo onde, é um salmo muito grande, depois eu até recomendo que faça isso como lição de casa essa semana. Leia o Salmo 51 e deixe o Senhor trabalhar no teu coração também naquilo que precisa jogar luz ao pecado e ao arrependimento. E o Senhor ali, o Davi, ele se coloca diante do Senhor e ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Ele confessa os seus pecados. E lá no versículo 11, especificamente, Davi, ele revela o temor que ele tinha de ser privado da presença de Deus, de ser retirado da presença de Deus. E ele fala assim: não me expulses da tua presença. É como se dissesse assim: eu sei que eu mereço. Eu sei que é fora da tua presença que eu mereço estar por causa do meu pecado. Mas, Senhor, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nem tires de mim o teu Santo Espírito, porque é como se Davi dissesse assim: sem isso não vale mais a pena viver. Sem isso eu não posso ficar, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Santo Espírito sobre a minha vida. Será que a gente tem feito essa oração? Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu me arrependo daquilo que eu estou cometendo. Não me tires da tua presença, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor para que eu não seja mais omisso. Eu preciso do Senhor para que eu possa consertar os erros que eu já cometi com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor. Deus, ele valoriza a honestidade. E é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo falhado miseravelmente. Deus, ele sonda a nossa intenção. E há muito, gente, que a gente pode aprender com essa história de Davi. Hoje, a gente destacou principalmente o que se refere à história entre eles e os 3 filhos dele, Absalão, Amnon e Tamar. Mas com essa história, a gente aprende que o caminho de dor e morte que a omissão pode nos levar. Há muito que a gente precisa aprender para que a gente não venha trilhar esse caminho, para que a gente se desvie desse caminho de omissão dentro das nossas casas. A gente precisa encarar as verdades e a gente tomar posicionamento. Encarar verdades. É preciso ter coragem para ver aquilo que está diante dos nossos olhos. E a gente não quer dar nome para algumas coisas. A gente olha, mas não quer ver. E a gente acaba deixando algumas coisas encobertas. E essas coisas encobertas, elas geram feridas. Elas geram tragédias. E as tragédias e as feridas que elas geram, muitas vezes, elas são muito maiores do que o problema inicial. Às vezes, o problema inicial, se ele tivesse sido olhado e resolvido, toda a consequência que teria sido evitada seria muito menor. Porque às vezes chega num nível, as coisas ficam uma bola de neve tão grande, que fica muito maior do que o problema lá em cima, lá na raiz, que foi causado. Então vamos olhar para as coisas na raiz, vamos ser uma igreja, uma família que tem coragem de olhar para as coisas que estão na raiz, em nome de Jesus. É um convite para vocês. Vamos ser essa igreja, essa família que tem coragem de olhar e de resolver as coisas quando estão ali, ó, na base, no começo. Talvez hoje você se sinta como Amnon. Talvez hoje você, não estou falando de você desejar ter relação sexual com a sua irmã. Não é sobre isso. Mas talvez você, talvez seja também, a gente não conhece o coração, né, das pessoas. Tem muitas pessoas em lutas que a gente nem imagina. Mas, talvez você se sinta como Amnon, prestes a cometer um pecado. Diante de uma tentação muito grande. Prestes a fazer algo que você sabe que desagrada a Deus. Mas que você deseja fazer. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja na situação de Tamar.
você se sente humilhado, abusado, usado, se sente numa posição de injustiça. Talvez você esteja nessa posição de negligência, se sentindo desonrado. Ou talvez você esteja na posição de Absalão, furioso, cheio de amargura, guardando esse ressentimento, deixando esses muros sendo construídos dentro da sua casa, não permitindo, uma conversa franca. Talvez você está como Absalão. Ou talvez você pode já ter até agido, ou estar agindo como Davi, como o rei Davi, se omitindo, sabendo que precisa fazer algo, que é o seu papel dentro da família, e você não está fazendo, não fez no momento que deveria, muitas vezes, e às vezes as consequências já estão até batendo aí na sua porta. As consequências podem já estar vindo. Mas para qualquer uma dessas situações, para qualquer uma dessas personalidades que a gente falou aqui, que você possa se encaixar, ou se você, em nome de Jesus, para a glória de Deus, não se encaixa com nenhuma delas hoje, guarda na tua mente a lição para que a gente não venha cometer erros lá na frente. Mas para qualquer uma dessas situações, a gente pode recorrer ao salmo do próprio rei Davi. O próprio rei Davi, ele nos dá uma grande chave, algo poderoso para que a gente arrume a nossa rota, para que a gente se coloque no trilho novamente. E aí a gente vai entender por que ele era assim, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Se tinha uma coisa que Davi não tinha medo, era de ser examinado por Deus. Ele não tinha medo de ser rasgado por Deus, de abrir o coração e de deixar Deus ver tudo, até as coisas mais podres que tinham dentro dele. E eu quero terminar com esse salmo, 2 versículos do Salmo 139, os versículos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende. E eu vou acrescentar aqui: vê, Senhor, se em minha conduta eu tenho me omitido em algo. Vê, Senhor, se eu tenho não olhado para as situações que estão ao meu redor. E dirige-me pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos como família agora nos levantar.